Olá, meus queridos alunos do primeiro ano. Nós vamos dar início agora ao estudo do assunto de biologia. Eu sou a professora Andressa Rocha, do Instituto Federal de Educação do Piauí, campus Cocal. Nós vamos dar início aqui à compreensão da constituição dos seres vivos. O objetivo da nossa aula é entender quais são as características dos seres vivos, o que os diferenciam da matéria não viva e os níveis de organização biológica. Em que os seres vivos diferem da matéria não viva? Talvez você conheça o que essa imagem representa, porque toda matéria ela ocupa um lugar no espaço. E o que a matéria viva tem de diferente da matéria não viva? A começar pela composição química. Toda matéria ela é constituída por átomos. Você deve conhecer a tabela periódica que apresenta os diferentes elementos químicos que estão presentes em nosso planeta. Portanto, aqui nós temos uma tabela com os diferentes tipos de átomos que existem. É a combinação desses elementos químicos que formam os diferentes tipos de matéria. E esses átomos combinados formam diferentes tipos de moléculas. Quando olhamos para a substância água, apesar de ser uma matéria que podemos visualizar, a água ela é formada pela união de milhares de moléculas unidas por ligações químicas. Mas será que a água é viva? Não, a água não é viva, apesar de estar presente nos seres vivos em grande quantidade, de ser abundante nos seres vivos. Por isso, a água pode ser classificada como uma molécula inorgânica ou não orgânica, visto que as moléculas orgânicas são moléculas produzidas e estão presentes apenas nos seres vivos. Aqui temos o exemplo de uma molécula de DNA, que é uma molécula orgânica. A água e os sais minerais são as moléculas inorgânicas que estão presentes no corpo dos seres vivos. E as moléculas orgânicas, iremos estudá-las uma a uma, que são os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, como por exemplo de ácido nucleico, o DNA. O DNA também é uma molécula de maneira similar à água, mas é uma macromolécula porque é uma molécula muito grande, constituída por diferentes tipos de átomos unidos entre si. A macromolécula DNA é formada pela união de moléculas menores chamadas nucleotídeos. Então, o que você pode perceber é que os átomos, os elementos químicos, eles se agrupam para formar moléculas. E diferentes moléculas, moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas, se agrupam para formar uma unidade estrutural básica dos seres vivos, que vai construir o corpo dos seres vivos, que é a célula. Mais adiante, vamos estudar a célula detalhadamente, nas aulas posteriores. Podemos afirmar com certeza que os seres vivos apresentam uma composição química mais complexa do que os seres não vivos, porque as moléculas inorgânicas e orgânicas se agrupam para formar a estrutura celular. Com exceção dos vírus, todos os seres vivos são formados por células. Olhando para a escala de tamanho, verifique que o átomo apresenta o tamanho na escala de nanômetro. As moléculas, elas possuem um tamanho maior e se agrupam para formar a célula, que está na escala de micrômetro. O micrômetro é 1000 vezes maior do que um nanômetro. Para você ter noção da escala de tamanho, 1 milímetro é 1000 vezes maior do que um micrômetro. Estamos falando aqui então de estruturas microscópicas que formam o corpo dos seres vivos. A primeira característica que estudamos dos seres vivos é que apresentam composição química complexa, em que átomos se agrupam em moléculas e moléculas inorgânicas e orgânicas formam células. Mas é importante destacar que existem seres vivos pluricelulares, como nós, seres humanos, que somos formados pela união de milhares de células de tipos diferentes. Existem células musculares, células neuronais, células que vão formar órgãos como o olho, como o osso, como o pulmão. Mas existem seres unicelulares,
cuja organização se limita a uma célula, como é o caso das bactérias, que inclusive podem viver no interior do nosso corpo, como no intestino. Há bactérias benéficas ao nosso corpo e alguns tipos maléficos, mas não existem somente as bactérias como seres unicelulares. Há ainda fungos que são unicelulares, como as leveduras. Há protozoários, como as amebas. Existem, inclusive, algas unicelulares. Os organismos pluricelulares geralmente são visíveis a olho nu, sem a necessidade de auxílio de um equipamento chamado microscópio. Outra característica importante dos seres vivos é a necessidade de nutrição, de alimentação. Existem seres autótrofos capazes de produzir o seu próprio alimento, como as plantas. As plantas produzem o seu próprio alimento a partir da energia do sol, energia luminosa. Utilizando moléculas inorgânicas como água e gás carbônico, ela é capaz de produzir açúcar. Enquanto os seres heterótrofos precisam ingerir esse alimento, precisam encontrar esse alimento disponível para a sua alimentação, ou seja, atrofia, o alimento é encontrado fora do seu corpo e não produzido pelo seu corpo, como ocorre nos autótrofos. A fotossíntese é um processo de síntese de produção a partir da energia luminosa, da da luz, onde a planta consegue produzir açúcar, carboidrato. Não existe só a fotossíntese como processo de produção de alimento, existe a quimiossíntese que algumas bactérias realizam. Além disso, bactérias especiais como as cianobactérias são capazes de realizar fotossíntese. Já os animais, os fungos e os protozoários são seres heterótrofos. Outras características dos seres vivos são a capacidade de reação e de movimento, ou seja, os seres vivos, eles reagem a estímulos químicos, físicos, biológicos. Eles reagem a estímulos externos do ambiente e internos também, sendo capazes de locomover-se, ainda que lentamente, como ocorre no caso do girassol que se volta em direção ao Sol. Até mesmo seres unicelulares, como bactérias e protozoários, podem apresentar estruturas para movimentação e reagem a estímulos externos. E até mesmo células específicas do corpo humano podem se movimentar. Basta você lembrar, por exemplo, que o espermatozoide é uma célula que apresenta flagelo e é capaz de movimentação. Outra característica impressionante que os seres vivos possuem é a capacidade de reprodução, que é importante para a manutenção da vida no planeta. É a partir da reprodução que um ser vivo pode originar outro ser vivo que não existia antes. Uma vida surge a partir de outra vida. Além disso, a hereditariedade é uma característica intrínseca inserida na reprodução, em que os pais transmitem características para os seus descendentes. Ou seja, os descendentes apresentam características semelhantes aos progenitores. Borboletas não podem gerar grilos, assim como um pé de manga não pode gerar um abacaxi. É a hereditariedade que garante as semelhanças entre progenitores e descendentes. Apesar de poder apresentar variações, como por exemplo na coloração, tudo vai depender da informação genética que for transmitida para o descendente. Inclusive, se não houver nenhuma variação genética transmitida do progenitor para o descendente, ele vai gerar clones. É o que ocorre, por exemplo, na reprodução assexuada, que envolve apenas um indivíduo. Temos aqui o exemplo de uma bactéria que ela pode duplicar o seu DNA e dividir o seu citoplasma, sua célula, em duas, gerando células filhas. Esse processo de divisão celular é denominado bipartição ou divisão binária, um tipo de reprodução assexuada. Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. Temos aqui o exemplo de uma estrela do mar, em que ocorre a fragmentação de um pedaço desse ser vivo e a partir do fragmento surge um novo indivíduo.
Nesse caso, temos a fragmentação ou regeneração, que possibilitou a reprodução deste ser vivo. O brotamento é outro tipo de reprodução assexuada. Aqui temos uma hidra, que é um animal aquático, que vive preso na superfície aquática e ele origina uma parte do corpo denominada broto, que posteriormente se destaca, originando um novo indivíduo. A reprodução sexuada é um tipo de reprodução que envolve dois indivíduos e a formação de gametas, de sementes, como no caso dos animais em que o macho produz o espermatozoide e a fêmea o óvulo. E a partir da união desses gametas no processo de fecundação se forma a célula-ovo que dá origem a um novo indivíduo. Acredita-se também na capacidade de evolução dos seres vivos. Isto porque na Terra primitiva, há bilhões de anos atrás, não existiam seres pluricelulares. Foi necessária inicialmente a formação de moléculas orgânicas na Terra primitiva que se organizaram para formar células simples e a partir desses seres unicelulares foram se formando, originando novas formas de vida no decorrer de milhares e milhares de anos. Acredita-se que as primeiras células que se formaram em ambiente aquático, que facilitaria a formação e a organização das moléculas orgânicas e inorgânicas nas primeiras células vivas. Nesta aula nós estudamos as principais características dos seres vivos, que se inicia com a organização de átomos em moléculas, moléculas que se agrupam para formar a célula, e a partir da célula a formação de seres vivos que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Nesse caso, um conjunto de células que formam os tecidos vivos, tecidos que se agrupam para formar órgão, um conjunto de órgãos com funções direcionadas ou especializadas formam um sistema, como no caso o sistema circulatório, respiratório, e um conjunto de sistemas que formam o organismo vivo, no caso de um pluricelular. A partir de um organismo vivo ou de um indivíduo, passamos a estudar as relações da vida. Um conjunto de organismos da mesma espécie forma uma população, como verificamos aqui a população de sapos, se fosse a população humana. Um conjunto de indivíduos da mesma espécie em determinado local, como a população da cidade de Cocal, população humana com cerca de 20 mil indivíduos. Já quando nos referimos a um conjunto de diferentes tipos de seres vivos, de diferentes espécies, como sapos, peixes, entre outros seres vivos, denominamos comunidade. A comunidade biológica é, portanto, constituída por um conjunto de diferentes espécies. A comunidade interagindo com o meio ambiente é que constitui o ecossistema. O ecossistema inclui seres vivos e o meio ambiente, fatores abióticos não vivos, enquanto o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra forma a biosfera. Então, nessa aula de hoje, nós estudamos as características dos seres vivos e a organização biológica desde átomo até a biosfera. Busque o conhecimento e, mais do que o conhecimento, busque a sabedoria, que é saber usar esse conhecimento para o bem. Deixo aqui a reflexão. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O conhecimento com sabedoria e prudência pode lhe trazer riquezas duráveis, como é a própria vida. Cuide bem de si e cuide bem do outro, pois nós fazemos parte dessa roda viva que é a biosfera.